Vamos em frente. O Superior Tribunal de Justiça manteve ontem a condenação do ex-presidente Lula no caso do Tríplex do Guarujá, mas reduziu a pena dele de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos e 10 meses. De forma unânime, os ministros da quinta turma decidiram diminuir também a multa imposta ao petista por dano ao erário. Agora ela é de R$ 2.400.000. Vamos a Brasília repercutir essa decisão do STJ com Zé Maria Trindade. Zé, você acompanhou a sessão do STJ e tem detalhes pra gente aí de quem viu em loco ali a votação. Aquela votação bem objetiva, né, Zé? Rapidinha, né? Não durou nada, né? Cada vota de um dos ministros ali era quase uma bíblia, né? Horas e horas. Bom dia, Zé. São votos estudados, né? Edgar, são importantes esses momentos em que todos tomam conhecimento da existência desses tribunais superiores e os senhores de toga, né? E veja bem que os votos foram escritos, pensados e medidos numa decisão muito importante. Era visível a decepção dos líderes ali ligados, aliados ao ex-presidente Lula. A principal premissa, foram 4 importantes, mas a principal delas era a tentativa de mandar para a Justiça Eleitoral o processo. E aí se anularia boa parte das decisões, voltando lá ao início. O argumento é de que a decisão do Supremo de que crimes ligados à Caixa 2 seriam da Justiça Eleitoral. O STJ decidiu que não é. Esse caso não é de Justiça Eleitoral e nem é Caixa 2, enriquecimento ilícito, né? Ficou comprovado ali que realmente o ex-presidente recebeu como propina um apartamento e reformas neste mesmo apartamento. E dizer que o apartamento não está em nome dele até piora a situação, porque reforça o segundo crime, que é a lavagem de dinheiro. A defesa chegou a admitir a corrupção, tentando evitar a lavagem de dinheiro, mas não conseguiu. Logo depois, as repercussões. O Partido dos Trabalhadores se apegou a uma pequena vitória, porque o STJ reconheceu em parte. E a parte foi a redução da pena e desta multa imposta ao ex-presidente, que não é exatamente uma multa, mas uma tentativa, né, de ressarcimento do Estado de prejuízos causados pelo ex-presidente Lula. Então, a situação é a seguinte, resumindo, o STJ, ou seja, a terceira instância, confirma os crimes e duvidou e refez ali o tamanho das penas aplicadas. Então, isso não há dúvida e resta agora só ao Supremo com pouquíssima margem de possibilidade de mudança, viu? Pois é, esclarecedora essa tua fala, esclarecedora a sua fala, por conta, ontem eu estava ouvindo os pingos e você fez exatamente essa citação, né? Quer dizer, da defesa tentar jogar isso como um crime de Caixa 2 e, portanto, ser endereçado ao TSE e que isso... o STJ não reconheceu, né? Vou depois repercutir com o Caio aqui como ele considera essa decisão na sua totalidade ali, se isso faz com que os petistas fiquem mais esperançosos com a soltura do Lula ou não. Mas antes eu quero saber com o Vini aqui, Zé, o seguinte, direto e reto, Vini, o Lula pode ser solto? Pode ser solto. Pode ser solto antes do previsto pelo cumprimento da pena de 1/6 dessa pena aí, dessa condenação. Edgar, como ele estava condenado a 12 anos, aí ainda ia demorar um pouquinho mais para ele cumprir esse 1/6. Reduzindo para 10 anos, a defesa do Lula pode entrar com um pedido aí, portanto, para que ele entre no regime semiaberto já em setembro, daqui 5 meses, quando ele vai ter cumprido, portanto, 1/6 dessa pena agora de 10 anos. Só que tem o seguinte, ainda tem o caso de Atibaia, que o Lula já foi condenado. Tem os outros processos. Né? Então ainda pode esse caso ser levado para a segunda instância, e aí se ele foi condenado em segunda instância, essa pena será atribuída, será somada já ao caso do Tríplex, e ele é réu em outros 6 casos. Então a situação não é tão fácil como se parece agora. Claro, a defesa vai recorrer. Na verdade, a defesa do Lula nem falou ontem, Edgar, nessa possibilidade do semiaberto, né, onde o Lula poderia passar o dia fora da cadeia e voltar à noite, ainda entrar com outro recurso
para a absolvição da pena. Ainda tem um embargo lá que eles podem entrar no STJ para esclarecer alguns pontos do julgamento e depois ainda tem o recurso do STF. Então a defesa do Lula ainda pensa numa absolvição desta condenação. Caso não consiga, aí em setembro eles podem pedir essa progressão, eles podem pedir aí que o Lula vá para o regime semiaberto com essa progressão. E ainda tem que pagar esse valor que você mencionou aí de 2 milhões e 400 mil reais, que foi uma multa que baixou, né? De 29 milhões para 2 milhões e 400 mil. Agora o que chama a atenção, até agora quero perguntar para o Zé Maria Trindade também, é que o relator do caso, o Félix Fischer, no ano passado, quando ele recebeu o pedido da defesa do ex-presidente Lula, ele tomou uma decisão monocrática, que foi de indeferir o pedido. Então ele manteve a condenação e manteve também a pena estipulada. Foi uma decisão monocrática dele. Só que aí a defesa do Lula acabou recorrendo para o pleno, para a turma, né? E aí o caso acabou, então, sendo julgado ontem pela 5ª turma, 4 votos a 0. E o próprio Félix Fischer mudou o seu entendimento anterior, né? Porque apesar dele manter a condenação, não transferiu o caso para o TSE, dizendo que o Lula foi julgado e condenado por órgãos competentes, ele mesmo reviu o seu entendimento desta redução da pena, né, Zé Maria? Foi um fato que acabou chamando a atenção e depois os seus colegas de turma ali acabaram acompanhando neste voto. É porque ele entendeu que não existia o perículo in mora, ou seja, essa liminar é só quando há um perigo de danos insanáveis, irrecuperáveis, né? Ele entendeu que esta mudança ali na dosimetria não iria interferir na situação do ex-presidente, que continuaria preso. Então ele refez e esse voto dele foi aceito por unanimidade, o que mostra ali que eles estudaram antes a possibilidade. Pini, existe a possibilidade de recorrer ao próprio STJ ainda e depois ao Supremo. Isso. Mas as chances de vitória são raríssimas, porque existem pedágios muito importantes. O Supremo, por exemplo, só vai aceitar, só vai conhecer de um processo assim, de uma apelação, se entender que houve um dano à Constituição, uma desobediência direta à Constituição, porque já há uma jurisprudência de que desobediência indireta à Constituição, ou seja, uma lei federal, né, é uma decisão do STJ. O STJ decidiu ali vários pontos que são definitivos, como, por exemplo, essa história da pena, como, por exemplo, vários pontos que foram decididos pelo STJ, que o Supremo não julga por não se tratar de assunto constitucional. Então, existe a possibilidade de recurso, mas possibilidades muito raras. E a pena só será somada em caso de transitado em julgado das duas, né? Aí se soma a pena e realmente aumenta a possibilidade do semiaberto. Lembrando, Vini, que o semiaberto não é liberdade, né? Sim. É um regime duro, controlado. Exatamente. Ele vai voltar. trabalhar, volta para dormir na cadeia, final de semana recolhido, a não ser finais de semana especial, com autorização da VEP, a Vara de Execuções Penais, né? Então, o semiaberto não é liberdade. Ele tem que encontrar um trabalho fixo com um chefe independente, né? E esse chefe terá que reportar à justiça tudo o que está acontecendo. Ô Zé, e uma outra curiosidade também é que essa pena ainda pode cair só mais um pouquinho, Edgar, se o Lula apresentar relatórios de livros lidos dentro da prisão. Para cada 4 relatórios de livros, diminui um dia da pena dele, com limite de 48 dias por ano. Então, o Lula, que é um exímio leitor, né, pode ser também que diminua bastante aí essa pena, né? Deixa eu colocar o Caio na conversa aqui, usar os conhecimentos dele do bacharelado em Direito para repercutir. Caio, quando a gente fala da lei, da interpretação, ela fica muito evidente dependendo da ótica que você olha, da defesa ou da acusação em si, né? E no caso do Lula ainda, isso ganha uma proporção, ganha uma dimensão muito maior, porque a questão política também entra nessa maneira das pessoas enxergarem se a condenação foi justa, se a condenação não foi justa. Mas aí eu te passo a bola perguntando o seguinte, foi confirmada, como o Zé trouxe pra gente aí, a condenação
pela terceira instância, né, no STJ. A pena foi reduzida, também como o Zé falou. Agora eu te pergunto, os petistas, na tua opinião, têm aí mais a lamentar ou a comemorar nesse caso? Olha, na minha opinião, foi uma meia vitória para o Lula e uma meia derrota para o Brasil, né? Se a gente vamos retomar aqui rapidinho o histórico do caso Triplex, né, que culminou com a condenação do ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, você tem aí a condenação em primeira instância em julho de 2017 pelo juiz Sérgio Moro, 9 anos e 6 meses. O TRF4, Tribunal Regional Federal, portanto, órgão colegiado, segunda instância, ele agrava a pena para 12 anos e 1 mês, decisão unânime. Aí, a defesa impetra o pedido de habeas corpus preventivo, primeiro para o STJ e depois para o STF. Ambos são negados. Aqui já começa um pouco do fator político. No STJ, a decisão é unânime, 5-0. Né? Lembrando que no STJ você tem um desembargador da era FHC, um do Lula e 3 da Dilma. No STF, em que a composição dos ministros é de 8 aí do período lulopetista, o placar foi super apertado, foi de 6-5. Certo? Bom, indeferido aí esse pedido de habeas corpus preventivo, a prisão é decretada em abril de 2018 e a gente tem aquele episódio patético aí do Lula encastelado no sindicato Pelego, que é símbolo da velha política que ele pratica, né? Então, e desde então, o presidente está hospedado, né, na sua suíte presidencial lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lembrando que tem a porta do alojamento que ele está destrancada, ele tem direito a TV flat screen, armário, alimentação especial e por aí vai. Inclusive, isso é um testemunho, viu, Edgar, do nosso complexo de vira-lata, porque o Brasil insiste em não tratá-lo como o criminoso ordinário que ele é. Ele devia estar num presídio federal, no mínimo. Bom, enfim. Finalmente, agora, esse último movimento, a defesa ela vai apelar ao Tribunal Recursal, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ela vai obter o quê de resultado? Redução da multa e da indenização, né, e diminuição da pena para 8 anos e 10 meses. Portanto, uma redução de meros 7 meses e 10 dias em relação à pena combinada pelo juiz Sérgio Moro, atestando, portanto, a competência e isenção do juiz Sérgio Moro no caso. Tem um outro aspecto também. Essa decisão ela fortalece aquela tese perniciosa do ministro Dias Toffoli, presidente da STF, sobre prisão após julgamento em segunda instância. Ele que está bem alinhado aí com essa bandidolatria jurídica, por assim dizer, e a doutrina laxativa que solta tudo e todos. O ministro ele defende uma espécie de meio termo, uma terceira via interpretativa, que é a seguinte: a prisão ela pode ocorrer após o julgamento em segunda instância, se exauridos os recursos ao STJ, que é exatamente o caso aqui. Por quê? Porque o STJ ele tem sim o condão, né, de modificar a dosimetria da pena, certo? Essa é a meia vitória do Lula e da impunidade ao qual eu me referi no começo do comentário. No mais, como trouxe o Zé Maria, todas as teses da defesa do Lula, eu estava vendo aqui, todas elas foram indeferidas, né? Especialmente aquela falácia de que isso se tratava de crime eleitoral. Portanto, essa tentativa de tirar a competência da Justiça Federal e jogar para a Justiça Eleitoral, que poderia, na prática, anular o processo. Então é o seguinte, está cravado. Foi corrupção? Sim. Foi lavagem de dinheiro? Sim. Não. Ô Zé, você quer fazer mais uma linha desse assunto para a gente passar para o próximo? É isso mesmo, e só a repercussão é sim uma certa desistência dos que falam aí da história do Lula livre, e lembrando os outros casos, outros processos. Ele já tem uma outra condenação que ainda está em primeira instância, né, que é o caso do sítio, e depois vem o do terreno para a construção do Instituto Lula e do apartamento ali ao lado do apartamento dele, que são os 4 processos ali mais próximos da sentença final. Então, a situação jurídica do ex-presidente Lula não é boa, eu até trocaria esse eufemismo para dizer é muito complicada. A situação jurídica dele é muito complicada e ele é um preso jurídico e não um preso político. Eu queria só fazer uma complementação. Na verdade, eu acho que assim, essa condenação, ela traz aí para nós o ensejo de um debate importante, assim, até falando do ponto de vista de amadurecimento democrático da sociedade, né? Porque a decisão do STJ, ela chama a atenção da opinião pública para o necessário debate sobre, né, os mecanismos de progressão de regime.
portanto o direito do preso de atenuar aí as suas restrições de liberdade com o passar do tempo e mediante bom comportamento. A lei, ela assegura, né, ao ex-presidente Lula a progressão para o regime semiaberto após o cumprimento de 1/6 da pena. Nesse caso concreto, bastaria ao ex-presidente da República, condenado por corrupção, a cumprir apenas 17 meses. Né? Ele já cumpriu 13, né, número auspicioso. Mas tem mais. Se não houver no sistema penitenciário, né, se não houver vaga para ele, por súmula do próprio STF, ele passa para o regime mais benéfico, que seria o regime aberto, pode até ter um monitoramento aí por tornozeleira eletrônica. E aqui vai a importância, de novo, que a gente sempre fala do pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, porque ele prevê o quê? O fim da progressão de regime para lideranças criminosas, lideranças de organizações criminosas. Aí eu te pergunto, quem é o Lula na hierarquia da cleptocracia petista que assaltou os cofres públicos do Brasil e roubou os pagadores de impostos? Ele com certeza não é segundo escalão. Então eu queria fazer esse lembrete ao ouvinte, sempre que você ouvir a expressão progressão de regime, isso não tem nada de progressivo, como bem colocou Augusto Nunes ontem nos Pingos nos Is, aliás, programa histórico com Zé Maria Trindade e Felipe Moura Brasil. Progressão de regime é igual a retrocesso da pena. E tem um outro ponto que ninguém está falando, que foi muito bem observado pelo meu colega do Largo São Francisco de Gazeta, que é o Renan. Ele diz o seguinte, ó, de acordo com o Renan Barbosa, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal, modificado por uma lei sancionada pelo próprio Lula, abre aspas, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Portanto, se a lei for cumprida, o Lula vai ter que pagar R$2.400.000 de indenização ao erário, senão ele não pode gozar desse benefício. E para fechar, queria deixar aí como reflexão uma frase do Vitor Hugo, que é a seguinte: quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas, e a sociedade é sim presa em defesa da corrupção.